Então vamos aquietar, Pai, os nossos corações, porque todas as vezes que nós vamos entrar em prece, falar com um plano maior, nós temos que estar com o coração em paz. Sabemos que no dia a dia, Pai, temos tantas tribulações, mas quando, Pai, vamos falar com vós, temos que ter a paz necessária, porque sabemos, Pai, o quanto nos ajuda no dia a dia, nos protege. Gratidão, Pai, por tudo e por todos, Pai. E assim, Pai, vamos dar início ao nosso estudo das sextas-feiras. Graças a Deus, Pai. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Gente, parece que a gente ficou. Alguém se lembra o capítulo? Você postou lá, Alberto. Eu não lembro, não, mas eu vi lá que você postou. Sei lá, eu não lembro, gente. Ó, a gente pode escolher aqui, ó, o medo, solidão, ansiedade. O medo? O capítulo foi o medo. Pronto, então vamos aqui tratar do que a Joana fala sobre o medo. Eu vou ler aqui um pouquinho e a gente vai conversando, trocando ideias e informações. O medo, né? Vamos ver aqui. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional, o amargurando em profundos abismos de depressão. Aqui, pelo que eu entendi, ele está falando que os fatores sociológicos, que fatores é esse? São fatores da sociedade que nos impulsiona às atividades, seja ela quais forem, né? Os fatores sociológicos, que nos causa pressões psicológicas, os impositivos econômicos, né? Ele assalta o homem empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Aqui eu me lembrei daquele aspecto que a gente às vezes utiliza para poder defender aquilo que é nosso, defender aquilo que nós precisamos sustentar, pelo menos a nossa vida, né? E às vezes usa de artifícios da violência, da agressividade, e às vezes quando a gente não usa, às vezes a gente se machuca. Então, às vezes, a gente vê quantas pessoas aí, né, que ficou, às vezes, desempregado, pessoas que não têm o seu salário, né, para poder pagar suas despesas, sustentar sua família. Então, tudo isso são impositivos que, às vezes, se a pessoa não tiver ali a cabeça no lugar, ele faz bobagem. E, às vezes, nos causa o medo do futuro, né, do que nos vai garantir essa subsistência. Será que é isso mesmo? Essa pressão, hein, Antônio? É por aí mesmo. Todos esses fatores contribuem de uma forma muito direta mesmo ao nosso comportamento psíquico, né? Então, a falta de confiança, de fé na vida futura, nos conduz exatamente para as reações que habitualmente nós temos, né? Caindo de imediato, quando não vigilantes estamos, no processo da depressão. Como temos um pouquinho do conhecimento que nos é dado por essa doutrina maravilhosa, temos a consciência de que, dentro deste processo
de depressivo, há, evidentemente, conjugado a ele, associado ao mesmo, o processo obsessivo, nos seus mais diversos níveis, né? E isso é óbvio que vai se refletir de forma muito negativa, não só na vida do indivíduo que vive o processo em si, da, da depressão ou de obsessão, mas de todos aqueles mais próximos, né? Parentes, amigos, enfim, todos estão envoltos de uma forma direta ou indireta no processo. E isso advém exatamente, repito, da falta de fé, de acreditar realmente na vida futura, nas compensações que nelas encontraremos, já que o nosso foco, quando nós nos descuidamos e não observamos os preceitos contidos nas obras de Kardec, principalmente, que é as obras básicas, quando aí inobservamos, então caímos realmente em tentação, ficamos vulneráveis, porque a nossa visão está voltada mesmo para o material e não para o espiritual. Fato em que, dentro do que eu considero como sendo de extrema relevância, é que não devemos, por hipótese alguma, nos permitir a viver esse descuido de que somos espíritos eternos vivendo o nosso processo na matéria, né? Porque quando damos não damos a importância devida, nos descuidamos, como tenho dito, ficamos vulneráveis. E, obviamente, como tudo é uma questão de sintonia, logo, aqueles que são contrários à luz, os que são sombra, vão nos influenciar de alguma forma, porque assim geramos a eles o espaço, né? Então, muito sabiamente, Joana de Ângeli, nesse trecho, nos mostra realmente a importância, já que temos um pouco de conhecimento, que é nos dado aí por nossos irmãos da espiritualidade maior, que a gente esteja bastante atento, não se descuide, reitere esses valores da vida futura, da verdadeira vida, que é a pátria espiritual, né? Vivermos como espíritos, seguindo os ensinamentos do Cristo, não só buscando se instruir, como, acima de tudo, viver na prática, porque sabemos que é na prática que estabelecemos as mudanças. Todas e quaisquer mudança se dá na ação. E não existe ação mais agradável a Deus do que a prática do bem e do amor ao próximo. Então, esses fatores realmente, dentro da questão da visão psicológica, é de extrema relevância. O quanto aqui pudermos extrair de cada capítulo, de cada parágrafo dessa obra, ainda será bem pouco para as nossas necessidades de evolução. Mas acredito piamente que não devemos nos entristecer pela condição do momento, mas reavivarmos a nossa fé no futuro e sabermos que somos capazes e que não estamos sozinhos nesta tarefa árdua, mas também prazerosa da nossa evolução. Porque é em momentos de estudo como esse que estamos tendo que vamos vivenciando aqui as mais diversas experiências, na troca dessas experiências, desses conhecimentos, e fortalecendo cada vez mais os nossos objetivos de evolução dentro dos padrões do Cristo.
Vamos mais adiante. Eu queria ouvir, assim, dos demais, na sua visão, o que é o medo? Antes de a gente continuar aqui, a gente falar o que a gente acha o que é o medo, né? Quem disse? Assim, eu estava pensando assim, sabe? Você estava a lição do medo. Você sabe que é uma coisa que eu não tenho medo? Eu não tenho medo. Às vezes, gente, eu vejo assim, as pessoas veem uma barata, um rato, né? Sai correndo. Eu não corro, não. Eu não tenho medo nem do, assim, ficar, nossa, o que que vai, sabe, o medo, às vezes, assim, para sair, para ir no banheiro da minha casa, se atravessa, uns 2 passos, né, da lavanderia. Às vezes eu vou no banheiro 2, 3 horas, minha filha fala assim, mãe, a senhora não tem medo? Não, não tenho. E não tenho medo de bicho também, não. Vocês sabem, às vezes, assim, a mulher corre de. Imagina que eu vou correr de uma barata, de rato. Não tem problema disso, não. Gente, vocês acreditam que eu não tenho medo? Eu acho que o ser humano deveria ter medo, mas eu não tenho, não. Não tenho medo assim, vai acontecer. Às vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu penso assim, eu, falo a verdade, eu sou muito vida. Eu queria não morrer, e as pessoas que eu gosto também queriam que não morressem, sabe? Mas dizer que eu tenho medo, não, assim, sabe, quando você fala, não sei, gosto tanto que não queria, mas dizer que eu tentenho medo, sim, eu até fiquei pensando. Eu não tenho medo, não. Bom, de bicho eu não tenho nenhum, né? E da vida também, não. Aprendi, gente, eu aprendi tão cedo a vida que eu não. Então, não sei. Então, alguma coisa está errada. Às vezes eu até pergunto, às vezes eu pergunto para mim, mas será que eu sou mulher? Porque eu vejo as mulheres correr de barata. Se eu ver uma barata, eu falo, barata, sai porque eu vou te pegar. Rato do mesmo jeito, gente. Nós fomos para a praia um dia e tinha, não é sapo, como chama aquele outro? É perereca, né? Quando eu lembro dentro do banheiro, aqueles homens tudo com medo, gente. Aí eu peguei e falei, gente, que medo. Peguei a inteligência da Alice, joguei uma toalha em cima dela, peguei ela e joguei ela no jardim. Pronto. E os homens tudo nem entravam no banheiro de medo. A gente, eu não sei. E não sei se é problema de fé, não, é porque não tenho medo mesmo, sei lá. Explica aí, vocês que sabem. Ni, o que é o medo para você, Ni? Cadê ela? Ni, Jacira, o que é o medo, Jacira? Isso aí. eu acho que o medo assim, é o medo do desconhecido, né? Mas às vezes o Você falou desconhecido uma é coisa bom, gente. interessante. O medo do desconhecido, né? O medo pode Aí ser do você foi longe. desconhecido, mas o desconhecido, às vezes, ele é uma boa coisa na vida da gente, porque ele faz a gente ir para frente. Ni, o que é o medo para você, Ni? Tá desligado, senhora. Gente, eu tenho medo desde quando eu adoeci com problema de depressão, né? Aí eu fiquei com problema de fobia, medo de altura, sabe? E até hoje ainda tenho medo. Agora, muita coisa eu não tenho medo. É assim, por exemplo, antes, quando o filho saía, eu ficava naquela preocupação, aquele medo. Hoje eu já não tenho. Aí eu oro, peço a Deus e confio. Deito, durmo tranquilo, porque eu sei que eu não posso nada fazer. Só Deus e só Jesus. Isso, graças a Deus, então passou aquela fé, aquela confiança que eu não tenho, sabe, medo. Às vezes é algum problema de saúde, receber um exame, não tenha medo. Eu confio em Deus e se por acaso eu também já falo assim, se acontecer alguma coisa de dar errado, é porque tinha que acontecer, sabe? Então, medo de insetos, essas coisas também não tenho. Só cobra que eu tenho um pouco de medo. E eu acho assim, medo para mim problema de espiritual também não tenho,
que já cuidei, mesmo sem base nenhuma, já cuidei de 3 pessoas com problemas espirituais, sabe? Daqueles, uma mesmo que fazia besteira, e eu de ter confiança, de pegar e botar para dormir assim na cama, junto comigo, que se deixar sozinha, às vezes ela queria tentar o suicídio, que era um sobrinho do meu marido, e eu tomei conta, né? Foi um tempão. E de mais outras pessoas também com problema de obsessão, de eu chegar e não ter medo. E é isso. O que me pega é só essa fobia. Se é em relação a isso que você está procurando aí, o meu medo é a fobia que eu tenho de altura. Pilotava moto também, parei, estou com medo. Mas, em termos da espiritualidade, não tenho, né? E nem Muito boa a sua observação. Jacira, você tem medo para você é o que, Jacira? Jacira. Gente, mas Então, fobia é sim, medo? fobia é medo. medo. Fobia é medo? Às vezes, por causa de uma experiência que ela teve que não foi boa. Não, porque eu tenho medo de Então, elevador também. Eu entro no elevador e falo, se esse elevador parar, se pegar fogo, lugares eu vou morrer fechados. queimada. Isso eu tenho medo, sim. De elevador eu morro de medo. Pois a altura para mim. Nossa, eu também. Altura e elevador. Mas eu fico pensando, meu Deus, e se eu cair daqui? E se esse elevador pegar fogo? Eu fico, sabe? Então, mas eu acho que isso é fobia. Aí então pergunto, medo é fobia? Pelo meu Também. haver. Porque Sim. a fobia, Então eu tenho medo também. a fobia, penso eu, não sou psicólogo não, né, Antônio? Mas a fobia é quando ela já se generalizou. É quando você não tem um controle daquela situação. Aí ela pode se tornar uma doença também, porque você não teve controle, você não teve um tratamento e você não é autossuficiente para lidar com aquilo. Eu fui isso, Alberto. Fobia já entra na questão de doenças mesmo. Antes eu tinha medo de sair dentro de casa. Eu morava vizinho de Tim, do lado. Eu fiquei, não ia na casa de Tim. Eu fiquei 10 anos sem conseguir sair dentro de casa. Foi mesmo. Nossa, eu já sofri com problema espiritual. Foi 10 anos. Já sofri muito com problema espiritual. Que bom que você está superando. Está confiando, né? A gente tem que confiar numa força maior para a gente se sentir seguro. Agora, viu o medo também, nessa questão que Joana lá nos traz, é da questão social também. Se você vive numa sociedade onde há uma justiça, onde todo mundo respeita o outro, né? No sentido de não agredir, de não violentar. Então, hoje eu tenho muito medo, assim, sabe de que, às vezes, de falar aquilo que eu penso diante das pessoas, porque eu não sei a reação, principalmente quando se trata de política. Tenho medo, porque eu não sei qual seria a minha reação em tempo do embate. Eu não gosto de embate. Às vezes eu gosto de uma troca de ideia saudável e tudo, mas às vezes você não pode. A gente tem aqueles medos, né? Medo assim de sair de noite. Eu tenho medo disso. Eu evito sair à noite, porque a gente sabe que o perigo que eu posso correr, né? Mas se eu puder, eu não saio. Se for uma coisa de emergência urgente, saio, né? Já pedalei muito de madrugada, assim, saí 4 horas da manhã, né? Mas eu sei que o sol está perto ali, né? Eu não vou entrar nos lugares perigosos. Mas eu evito em me expor muito assim, sabendo dessas questões sociais. Mas por uma questão de sobrevivência, de você ter que encarar, não tem jeito, você vai. Né? Então, essas questões do medo, na questão social, isso depende muito do meio onde a gente está vivendo. Se a gente está num ambiente onde a gente sente que, né, que a nossa vizinhança ali é segura, tudo bem, para que ter medo, né? Então, a gente vai controlando ele. Eu acho que o medo, todo mundo tem de alguma coisa. Mas a gente vai controlando.
né? Mas hoje, Alberto, o que a gente tem é cautela. Por exemplo, assim, né? E, Quando uma pessoa, por exemplo, a gente saiu, uma pessoa atrás da gente de carro, vamos supor que já é para 1, 2 horas da manhã. Então eu falo, não precisa me esperar, eu vou descer sozinha e vai embora, que eu tenho medo. Medo de, assim, mas é cautela, que hoje a gente sabe que as pessoas chegam, né, assalta, mata, isso, eu não sei. Medo e cautela acho que andam junto também. Hoje em dia a gente tem que ter cautela, sim, sabe? E é um tipo de medo, sim. Pra falar a verdade, esse medo também tenho de chegar tarde em casa, sabe? De, sei lá, de ter assim, um vagabundo ali, né? Ver a gente, sei lá, a gente já. É que nem o Alberto falou, a idade chegou, né? Já não corre tanto, é, porque eu mas estava é olhando aqui, cautela. eu estava olhando a definição aqui de perigo, de medo, está relacionado ao perigo. Então, Sim. toda vez que a gente sinaliza que tem um perigo, e a gente já aciona o medo também. Porque o medo, na realidade, é uma defesa da gente inconsciente diante do perigo. Então, eu acho que sempre vai existir o medo como uma forma de autodefesa, de você se ter cautela, se preservar. Então, eu acho que o medo, na realidade, ele vai existir, agora ele precisa ser sempre controlado. Porque nós não temos domínio de tudo, né? Você vê aí o presidente da Rússia, você acha que ele não tem medo? Ele pode ser considerado o homem mais poderoso do mundo agora, porque ele tem bombas atômicas ali que pode, né, colocar em perigo uma cidade ou até o próprio planeta. Mas eu ouvi falar sobre a segurança dele. Para chegar até ele, minha gente, dá muito trabalho, porque o homem é super protegido, né? Segurança de todos os lados. Ele não tem medo? Tem. Dos inimigos, não é? Ele é um homem poderoso. E não tem medo Então, nem de Deus, né? ele não tem de Deus. Então, o perigo. É, Antônio quer falar alguma coisa? Ainda com relação a tudo que está sendo dito em relação ao medo, a gente há de convir que podemos buscar como definição o medo, da forma como você colocou aí, que é uma reação à identificação de perigo. Então, o perigo, tanto quanto o medo, ele tem assim uma escala, vamos dizer, uma escala, né? Um nível variado dentro dessa escala. Dentro da minha interpretação do medo, há diversos tipos de medo. Quando você percebe determinado perigo, que de certa forma esse já é identificado por você como algo existencial, como essas situações corriqueiras do nosso dia a dia, a possível presença e ação de um delinquente, não é? A questão de determinada área, pelas as coisas que ocorrem naquela área, né? Não só ligada à pessoa de delinquente, mas alguns equipamentos que possam ali existir e que venha gerar um dano à integridade física da pessoa. Então, você começa a perceber que há diversas situações em que envolve o medo, porque ali há, de fato, um perigo. Até aí, é mais fácil você lidar, porque é algo que você já sabe que existe. Mas, quando esse medo está ligado a algo desconhecido, então, aí eu acredito que há toda uma potencialização do medo propriamente dito, pelo desconhecimento que temos em relação àquilo. Nem sempre nós conseguimos
nos explicar, verbalizar esse sentimento de medo diante das circunstâncias em que estamos vivenciando esse medo. Eu tenho dentro do meu lado, do meu psíquico, um tipo de medo que eu não consigo assim descrever. Me trabalho ao longo de todos esses anos, tenho percebido que tenho dado passos significativos na melhora do controle desses tipos de medo, mas é no estudo que realmente vamos adquirir pouco a pouco o conhecimento, e adquirindo o conhecimento, temos mais consciência de como agir e assim obter da própria espiritualidade maior o auxílio necessário para que estejamos cada vez mais fortalecidos dentro desse propósito de evolução, onde aí também cabe o domínio e a superação do medo em todas as circunstâncias do nosso viver e dentro de todas as variações e vertentes da existência do medo em nós. Quer seja do ponto de vista material, quer seja do ponto de vista espiritual, do nosso psicológico, que muito está ligado exatamente a essa área, da qual pouco conhecemos, da psicologia humana, né? Pouco conhecemos das situações e que de vidas passadas e que nos trouxeram para esta existencial atual, essa existência atual, ainda imbuído desses medos que não conseguimos, aí diante do relato de muitos dos irmãos, onde eu me identifico exatamente com a questão da fobia, que é um medo num estágio aí mais evoluído, né, mais profundo do psíquico humano, que é a questão da altura, por exemplo. Não é um medo, é uma fobia, uma coisa muito, muito assim acentuada, muito profunda, onde muito facilmente eu consigo trazer para o corpo físico as reações deste medo, deste pavor, daquilo que eu não consigo ainda explicar, mas que preciso continuar estudando para que se dê a cura através do estudo. Porque fobia em relação à altura, para mim, é algo assim muito terrível. Vou ser sucinto. Eu já cheguei dentro da minha atividade profissional de parar um ônibus praticamente com lotação completa, num ponto em que eu não visualizava mais nada à frente do veículo. Eu não sei lhe dizer quantos metros eu já tinha subido naquela via, porque era um lugar muito alto, aqui próximo à cidade de... aqui depois de Madre de Deus, a cidade de Madre de Deus, no lugar que chama Santo Estevão. Então, foi de tal forma que o passageiro que estava logo na poltrona da frente falou assim: vamos, motor, a pista não acaba aí não. E a experiência para mim foi terrível, eu não sei dizer que cor estava naquele momento. Porque quando eu comecei a puxar o carro para frente assim, e que eu vi aquele desnível todo da topografia, onde lá embaixo estava o mar, numa arrebentação horrível assim em termos de altura. E eu tive que me conter, todo aquele medo e tal, e fazer a manobra do veículo ali. Eu passei um mês tirando férias de um colega lá e fui me adaptando a essa condição aos poucos, mas me recordo que até o último dia não foi muito agradável para mim, não foi confortável. Mas é assim, meus irmãos, estudando, a gente vai tendo pouco a pouco as informações e a oportunidade de trocar essas experiências com os outros irmãos e vamos, no conjunto, nos fortalecendo e superando pouco a pouco essas fobias, porque
todo medo provém exatamente da falta do conhecimento adequado para que a gente renove em nós a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque nunca estamos sozinhos. Às vezes nos esquecemos disso. O Antônio, você me fez lembrar uma colega que trabalhou aí junto com ela uns 4 anos e se tornou uma grande amiga minha. Ela tinha medo de cobra e ela uma vez se acidentou porque ela anda muito de bicicleta, ela indo para casa, estava ventando e uma folha se despencou assim da árvore e caiu aqui em cima dela. Ela pensou que era uma cobra, uma folha comprida assim, não deu outra. Ela caiu, se machucou. Você vê até que ponto ela, né? E eu treinando ela, uma vez, eu vou trazer uma cobra para aqui, para você ver. Posso trazer? Ela, não, de jeito nenhum. A gente não podia nem desenhar uma cobra, uma fotografia de uma cobra, ela já se arrepiava toda, já ficava suando frio. Mas depois de uns 3 anos de convivência com ela, eu fui dizer, algum dia eu vou trazer uma cobra aqui dentro de uma garrafa, posso? Ela disse, tá bom. Aí com uns 3 anos eu convenci ela, mas a cobra ficou numa distância de uns 20 metros, não podia ser menos do que isso. Ela viu a cobra numa distância de 20 metros dentro da garrafa. Ela suou frio, só você vendo. Eu tive que pegar ali aquela garrafa e esconder. Porque ela não teve... foi o máximo que eu pude chegar assim, trabalhando com ela para ela perder o medo e tudo. O máximo que eu pude foi trazer uma cobra dentro de uma garrafa e deixar ela assim, ela visualizar numa distância de 20 metros. E mesmo assim ainda causou todo esse pânico nela. Né? Então ela deve ter tido alguma experiência assim, muito... né, marcante. Nessa vida eu creio que não foi, mas acho que de vidas passadas, né? E então, eu percebo o seguinte, que dentro dessa questão, dessa visão psicológica, por maior que seja o conhecimento do indivíduo, eu não digo nem de uma pessoa como eu, porque nada eu sei, eu não tenho esse conhecimento, mas eu falo até mesmo daqueles que são considerados os sábios dentro da questão da psicologia humana, mas que ainda é uma área extremamente complexa. Não é com facilidade, muito pelo contrário. Como uns têm até, né, pela própria nível de evolução espiritual, mesmo se tratando de estar vivendo uma encarnação no mesmo período que o meu e que o nosso, mas já são espíritos mais evoluídos. Evidentemente, tem uma compreensão que eu ainda não as tenho, mas, ainda assim, é muito complexo essas questões da psicologia como um todo, porque envolve situações das mais diversas, não só com relação ao medo, mas em relação a todos os demais fatores, né, que envolvem sentimentos, enfim, e que geram em nosso consciente e no nosso subconsciente uma série de conflitos que não fica muito claro, mesmo diante das mais evidentes, dos mais evidentes exemplos, né? Para a gente ainda há muita complexidade, pelo menos para mim em particular, é dessa forma que eu vejo. Mas isso tudo eu não vejo como dificuldade. É uma complexidade que também é um aspecto motivador, é um fator motivador para a nossa busca do conhecimento através do estudo. Eu vou dar continuidade aqui para poder depois a gente... Boa noite, povo. Boa, Jacira. Boa, desculpe o atraso, desculpe pelo link. Eu fui à feira levar a mãe de Binho para o médico, cheguei no instante. Já cheguei, como diz o outro, em cima do laço. Okay. E eu não vi, menina, que já era 8 horas, não. Quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu digo, não mandaram o link, eu vou mandar um aqui, depois que eu vi que tinha mandado. De tão cansada que eu tô. Só abrindo um parênteses na conversa de vocês aí. Vocês falam cobra, e eu que tinha até outro dia desse pavor de rãs, que eu visse uma rã, eu era capaz de desmaiar.
Uhum. E ela não precisava pular em cima de mim, não, viu? Ela podia estar lá na parede. Pronto. O medo era tanto que se dissesse, tem uma cobra ali, tem uma rã aqui, tá bom, eu vou lá mexer na cobra, botar a cobra pra fora, matar, fazer qualquer coisa. Mas rã, todo mundo fala, ai, o bichinho que não faz mal a ninguém, que não tem veneno. Eu digo, mas eu tenho pavor, pavor de... Uma vez eu tive um princípio de congestão, botei tudo para fora. E a pessoa diz assim, se você não tivesse colocado tudo isso para fora, você ia ter uma congestão, que eu fiquei entalada. O susto foi tão grande, eu tinha acabado de comer que eu estatalei, fiquei com aquilo tudo na garganta e não botava para fora. Foi que Dona Ana conseguiu me fazer botar para fora a comida, acredita? Mas eu consegui, viu, Valentim, com muito sacrifício, não deixei de ter medo, não, deixei de ter pavor. É diferente, né? Eu entendo o que você falou aí. Quando a gente tem pavor, é isso mesmo, eu não, eu deixei de ter pavor, ainda tenho medo da bichinha, ela fica lá e eu cá. Mas esses dias eu consegui ter uma dentro do banheiro, eu educadamente saí sem gritar, sem fazer escândalo, só quase torci o pescoço de Binho na hora que eu encontrei com ele, né? Porque ele viu o arranque na porta da cozinha e botou assim, chutou a bicha pra lá e disse, ela não volta não. Quando eu fui tomar banho, ela estava dentro do banheiro. Aí eu simplesmente respirei, saí correndo dentro do banheiro. Aí disse, vá ver o presente que você deixou para mim. Vá lá no banheiro. Ele, eu? Vá ver o presente. Quando ele entra, estava um arranque enorme dentro do banheiro. Ele, oh meu Deus, foi eu que deixei aquilo. Não foi você que deixou na porta. Ela entrou. Se eu tivesse botado ela para fora, ela não tinha entrado. Entendeu? Ensine cobra, Deus. Ensine a ele a dar banho nelas, que é para depois elas não quererem ocupar indevidamente o banheiro. Ô, amigo, ai, ai. Minha filha apanhava, gostava tanto que botava dentro da saboneteira e vinha para diante de mim. Olha, mamãe, que coisa linda. E como eu não costumo dizer a meus filhos, eu não gosto disso, nunca disse. Não como isso é ruim. Eu sempre deixei que elas tivessem o espaço dela. O coração vinha para a boca e eu, oh mãe, por favor, agora eu estou muito ocupada. Vou mostrar ali a sua tia, vou mostrar seu pai, quem estivesse mais próximo. Vá lá, vá. Vai mostrar, ela é tão bonitinha. Isso assim, quase literalmente, gente, sem brincadeira nenhuma, fazendo xixi na roupa de pavor, de medo, e Giovana com aquele bicho dentro da saboneteira. Ah, mamãe, como é bonitinha, mamãe. Ah. E eu com horror daquilo. E cobra, a minha ex-sogra, nós precisamos chamar o cardiologista. O susto foi tão grande com a cobra de pano. Minha ex-cunhada, brincando com ela, disse, mãe, segura aí, pegou uma cobra de pano e jogou em cima dela. Ela passou tão mal que nós tivemos que chamar a doutora Marta, cardiologista, para acudir ela, o negócio foi feio. Minha cunhada acabou com a festa de um amigo nosso, a festa de Oswaldo, que teve que chamar médico, levar para o hospital por causa de uma cobra. E era uma cobra de pano, menino. Como é que pode? De tanto pavor que ela também tinha de cobra. O medo é uma coisa impressionante. A gente, para controlar a gente, não é fácil, não. Eu não critico ninguém. Quando eu vejo alguém, eu tô com medo. E as pessoas que mais criticam, eu digo, gente, vocês não falam porque vocês não entendem do assunto. Deixa para quem tem seus pavor, que entende plenamente, né, Valentim? Entende totalmente do assunto, dá um branco, você fica fora de si, você não entende nada que está acontecendo à sua volta. Eu ficava assim quando eu vi uma rã. E aí, imagine, vem morar na roça. Não é? Mas na roça mais tem um pouquinho rã, aí. que na roça tinha sapo. Mas, porque rã, eu já comi rã e gostei, viu, gente? Não, querida. Não, aqui tem de tudo um pouco. Tem sapo, tem rã. Agora, um amigo meu comprou rã, colocou no congelador. Eu cheguei na casa dele e disse, olha, tem umas codornas aí na geladeira para fritar. Eu abri a geladeira, quando eu peguei o saco, eu reconheci que era rã, taquei na parede, para não jogar na cabeça dele, comecei a gritar, ele, o que é? Eu digo, seu infeliz, isso é rã. Ele, rapaz, a bicha morta e congelada, tu reconheceu? Eu falei, filho, o pavor é tanto. Eu acho que se tu tivesse feito ela já assim, e tivesse toda, como é que chama? Destrinchada, eu ainda ia reconhecer. Joguei Vamos avançar mais um pouquinho.
Vamos. Vamos. Eu vou dar uma Obrigado. leitura aqui e ler uma parte, depois eu passo para você, Jaci. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Encerrando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo sem darem-se conta um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Eu me lembrei aqui, sabe de quê, gente? Dessas torcidas organizadas que são violentas, né? Agressivas. De certa forma, eles reagem sobre um medo, né? Eles pensam que, sendo agressivos e violentos, machistas, né? Eles, na realidade, estão escondendo um medo ali muito grande dentro deles, porque isso é uma reação. Então, eu, para não me mostrar medroso, nem o medo que eu tenho, então eu sou agressivo, violento. Aí faço parte de grupos, que são essas ilhas, né? Para poder viver essa animosidade, como ela fala aqui, ó, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Porque não tem lógica, né? Você ir para um estádio, o que aconteceu com o Bahia, né? O time, o ônibus do Bahia aqui, rapaz, não tem lógica aquilo. Você jogar uma bomba dentro de um, né? Dentro de um ônibus com um time ali dentro, isso é falta de racionalidade. A que ponto, né, um torcedor se acha, né, no direito de fazer isso? Vira uma coisa patológica, gente. Eu me lembrei dessas torcidas, né? É um problema também, quer dizer, é social, mas na realidade são almas que agem desse comportamento doentio. As precauções para resguardar-se poupar à família os dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, faz o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoas selecionadas, perdendo a identidade em relação a si mesmo, ao seu próximo e ao consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Aquela questão dos condomínios, né? Que eles fazem super protegidos, que praticamente se isolam também. Os valores da nossa... Não é isso? Esses condomínios super protegidos, todo cheio de segurança para um lado e para o outro. Você acaba se enjaulando, né? Se enjaulando. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque, porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequente perda de significado. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço de alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. No âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, viges o medo, que atormenta e submete às suas sombras espessas. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo
a personalidade até que esta se libere em desregramento agressivo como forma de escapar à constrição. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, o desperdício de moedas e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas bastas de vidros, pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. A consumação da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos, adaptando-se às sombras dominadoras da incerteza, negligencia o sentido ético gerador da paz. A anarquia, então, impera numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto. Porque os vultos expressivos são imaturos e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Eu vou deixar aqui para Jacira continuar. Você está com o livro aí, Jacira? Acho que Jacira hoje chegou cansado. Você observa aí, Alberto, como os demais, né? Esse parágrafo aí, ele disse muito de forma mais ampla, mais abrangente, de tudo um pouco do que nós falamos lá atrás, né? E veio muito mais, tornou-se muito mais esclarecedora aí essa lição da noite de hoje, até onde nós aqui podemos chegar, né? Ou seja, você vê que começou lá mostrando alguns fatores sociais e seguindo por esse caminho, nesse ponto aí, observamos de novo vários fatores externos que influenciam na nossa reação diante dos conflitos existenciais, psíquicos de cada um de nós, dentro dos mais variados níveis, a gente sempre reagindo de forma não tão a contento, porque a meio a esses conflitos, as incertezas que cada um de nós passa a ter diante dos problemas que vão vivenciando no seu dia a dia, e por toda essa conturbação que é gerada, por todo um movimento social que já é percebido da nossa parte, que estudamos aí, estamos na condição de estudantes da doutrina espírita, já sabendo de toda essa movimentação natural da transformação do planeta, e aí todo um movimento comportamental de uma sociedade onde fica muito evidente para nós a questão da ação das sombras, onde muitos de nós estamos aí de forma alienada a todo esse processo, por não nos mantermos firmes dentro daquele princípio do orai e vigiai para não cair em tentação. Então, não é querendo
botar na cabeça de ninguém que a coisa é difícil ou que até seja impossível. Nada é impossível. Nós somos deuses e não nos damos conta de que somos. É preciso confiar mais e assim buscar realmente nos refazermos diante de tantas situações das quais nós nos permitimos e que ficamos vulneráveis para poder reagir, não de forma a ter como base aí a luz do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, mas reações nossas confusas por conta do desconhecimento do nosso próprio psiquismo. Então, a gente vive nessa de até identificar vários desses fatores sociais que nos conduz para aquela condição que muitos hoje vivem aí da depressão e outras patologias que estão interligadas a isso aí e que são simplesmente resultados das energias que nós geramos nas nossas ações, né, quando deixamos de fazer a coisa como está no Evangelho. Fazer a caridade, toda ação, ela transforma o homem, toda ação do bem transforma o homem para o melhor. Quer dizer, muitas vezes desprendemos muitas energias tentando entender esses fatores que ocorrem com cada um de nós, sem muito sucesso, porque ainda estamos muito aquém dentro dessa questão psicológica, volto a falar, e não avançamos o quanto que precisamos avançar. Mas, no trabalho, na ação do bem, acredito eu, dentro das minhas limitações, mas aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que na ação do bem, na caridade, que é o amor em movimento, a gente vai encontrar as respostas e as soluções para todos esses problemas psicológicos que vamos enfrentando no nosso dia a dia e que ainda não conseguimos explicar. Então, o trabalho edificante do Cristo é a ferramenta mais indicada, é o remédio, é o bálsamo, enfim, a solução de todos os problemas que afligem o ser humano. Então, você percebe aí no texto quantos são esses fatores. São diversos. E é um universo de fatores que, à primeira vista, estariam contrários ao que nós estamos buscando. Mas a justiça de Deus, ela é sábia. Então, não há nada de contrário. Há favor. Contrário estamos nós quando deixamos de enxergar com a ótica do Espírito Eterno e deixamos nos limitar pela matéria. Inclusive, lembrando mais uma vez, eu uso óculos. Precisamos desfazer dessa ferramenta e fazer com que prevaleça realmente a visão do Espírito, que é essa, quando levada, banhada pela luz do amor de Deus, né, dos ensinamentos do Cristo, do nosso Evangelho, de Jesus, não deixa dúvida, não causa nenhuma distorção na nossa visão e vamos enxergar com mais amplitude e assim nos sentirmos mais aliviados de toda essa tensão, de toda essa pressão que gera em nós o medo, o pavor, a fobia, enfim, e que nos impede de caminhar. O trabalho é a ação que desfaz todas essas ações contrárias. Muito bem. E quer falar alguma coisa disso? Não, quero parabenizar o Valentim, que falou muito bem, explicou muito bem. Eu só queria assim, deixar uma pergunta, não precisa responder hoje não, pode responder num outro estudo. Por que é que tem pessoas que falam assim, eu estou com medo, aí você pergunta de quê? A pessoa fala, não sei. Entendeu? Eu não entendo isso também, porque a gente tem que, por exemplo, estou com medo de alguma, nossa, estou com medo de, sei lá,
de alguma coisa, mas você está vendo, você sabe o que agora você pergunta. Eu estou com medo aqui, você pergunta, do quê? Não sei, estou com medo, estou acuada, e não sei. Eu acredito, assim, que deve ser algum problema até espiritual, né? Eu acredito assim. Não sei, eu estou perguntando para vocês, né? O que vocês, qual a opinião? Odi, Alberto, pode responder. sem querer lhe atropelar, Não, pode eu falar. vou lhe agradecer a oportunidade que você está me dando para que eu possa falar, não para vocês, mas principalmente para mim mesmo, para o meu eu interior, que tem esta carência que eu não sei, assim, dizer quanto, né? Dimensionar, não sei dimensionar, mas que existe. Como nesse exato momento, a inspiração que me vem é tão somente do seguinte: o medo que por vezes, e vezes muito constante, eu sinto, provém da capacidade que me pode ser projetada, me pode ser desenvolvida no trabalho do bem e que assusta as sombras que, na oportunidade, tentam, de alguma forma, me inibir naquilo que eu mais acredito e que eu mais percebo como meio de evolução. Desculpe ser repetitivo. É na ação do bem e do amor ao próximo. Nesse momento que eu falo com vocês, sinto algo tentando me oprimir, mas a presença do Cristo, com toda a sua luminosidade, se faz presente, e aí esta sensação, ela vai se desfazendo, porque não haverá sombra onde houver a luz. Então, disse, nem sempre vamos estar com a resposta na ponta da língua para justificarmos o nosso sentimento de pavor, de terror, seja lá qual for a classificação que viemos a dar a este sentimento que é contrário à lei de amor, que é contrário à lei de progresso moral e espiritual. Esse medo, ele será vencido aqui e agora, nesta proposta de luz, nesta proposta de amor, onde cada um, dentro da sua fé, da sua capacidade de resistir às influências malévolas, vamos poder transcender esta luz, colocando ela num ponto em que possa iluminar a todas as consciências que dela se fizerem necessárias. E não são poucos, são muitos. É infinito o número dos irmãos que necessitam obter esta luz, mesmo que seja através da ação simples de amor que provenha de cada um de nós, quando se fizer aí a oportunidade. Juntos, coesos, no estudo do Evangelho e de todas essas obras que nos auxilia e muito na nossa caminhada. Não haverá medo que possa resistir-se a tamanha luz, porque as trevas não sobreviverão sobre a presença da luz. E nós somos luz. Vamos fazer brilhar essa luz que está em nós. Muita paz para todos. Pode fazer o seu complemento, Alberto. Muito lhe agradeço
a você Eu e que a todos. agradeço, meu amigo. Eu Essa senti palavra por aí, demais a Não seja. necessidade de expor dessa forma. Que É assim Jesus mesmo. nos dê a luz. Hoje, eu agradeço, porque essas palavras é de alma para alma. Ela, O mentor, Obrigado. e o mentor, e o eu acho que mentor ela está não. aí presente, hein? E Valentim. eu O acho que foi uma mentor está aí prece. presente, hein? Tá, ó. Oi, gente. Que bom que tá aí e falou que tocou a mim, tocou meu coração. Eu gosto Foi das em coisas mim que me também. tocam. Foi em Hã? mim também. O medo do Nossa, desconhecido, né? nossa, eu poderia escutar você até, você o mentor em cima a noite inteira até. Gratidão sempre. Diga, Ani. Ô, gente, deixa eu Jesus. falar uma coisa. Rapidinho. Alberto, você já acertou. Quando você falou, Jacira chegou cansada. Eu falei com vocês e fui tomar um banho, porque eu tava só pó. Valentim já sabe como é. A gente vai levar para o hospital. Aí teve exame de manhã, teve um médico de manhã, a gente teve que esperar o outro médico para as 15 horas. Aí, nesse meio tempo, a gente foi lá no centro de abastecimento fazer umas compras, comprar fruta, comprar essas coisas. Depois, ainda foi no Atacadão fazer umas compras também. Aí, sua amiga chega só o bagaço. Eu chego aqui só o corpo, só o perispírito, entendeu? Porque o resto, só o bagaço. Eu tô só o bagaço, viu? Mas eu tava ouvindo aí, na hora que eu fui tomar banho, eu vi o Alberto falar assim, Jacira. Aí depois ele disse, eu acho que ela chegou cansada. Eu digo, adivinhão. O menino que adivinha. Eu vou concluir aqui, mas você se recupera, mas você já está nova de novo. Não, eu tô ouvindo. Eu só não tô aguentando nem ficar mais em pé. Eu vou deitar e vou ficar escutando. Eu vou concluir Já terminei de tomar banho. Depois a gente fazer encerramento, né? Isso, fazer a prece. Não, mas eu vou escutar, viu? Pode deixar que eu estou escutando. O ouvido ainda tá inteiro, Alberto. É só o corpo que tá o bagaço. Interessante que nesse Sua capítulo, mensagem viu, Antônio? tocou em mim também. Viu? Muito bom. Gratidão. não é Parabéns. minha, não. Eu percebi. Gratidão. Ela veio para nós. Senti. Gratidão. Foi muito emocionante mesmo, Valentim, sinceramente. Com certeza. O mentor estava aí presente, firme e forte, falando assim, olha aqui, para mim, ele me deu umas respostas aí que eu estava esperando, sim. E muita luz. Para você e para mim. Que bom que vocês... Ainda bem que vocês tiveram o prazer de conhecer o mentor de Valentim. Tudo isso são os méritos provindo de uma consciência séria, de respeito, mas, acima de tudo, da aceitação dos desígnios do nosso Pai, que espera de nós muito mais ainda do que o que até então temos apresentado. Mas não precisa pressa. Devagarzinho também se vai ao longe. Precisamos manter essa união. Hoje, por alguns momentos, achei que não fôssemos ter o estudo, mas não estamos sós. Então, a coisa tem que acontecer, porque o trabalho é de Jesus, e nós somos os trabalhadores da última hora, e que precisamos ter consciência disso para exatamente não enfraquecer o trabalho do estudo. Os benefícios que cada um de nós vamos tendo e que já temos há anos, quando buscamos nos instruir, é muito maior do que as dificuldades que encontramos na nossa caminhada. Então, juntos somos infinitamente mais. Por essa razão, não podemos dispensar de forma alguma as oportunidades que a divindade nos dá como essa. Né? Todos nós somos capazes e juntos somos infinitamente mais. Por isso, vamos estar bastante atentos. E ainda se existir apenas um único elemento, que esse não feche o canal e vá buscar outra atividade. Conclua o trabalho, porque a espiritualidade espera isso de nós.
né? Então, todo mérito a Deus. Valentim é só um ser humano inacabado, um poço de possibilidade que Deus, dentro de toda a sua misericórdia, olha e percebe as limitações, mas diz, ainda serve para desenvolver o trabalho. E isso eu faço com muita satisfação, porque sei do apoio que tenho de cada um de vocês e daqueles mentores que estão acompanhando a cada um de vocês também, fortalecendo o nosso trabalho. Viu? Muita paz aí. Pode falar, Alberto. Vamos concluir aqui, né? Procedente dos guetos morais, querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento face ao insólito o comportamento vigente. Os antigos ídolos que condenaram a década de 20 e 30 como o da geração perdida, produziram a atual era da insegurança, da qual malograram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando super-homens da mídia que, em análise última, são mais frágeis do que os seus adoradores, pois que não passam de heróis da frustração. Está falando aqui dos ídolos, né? Do modismo que nós seguimos cegamente e às vezes são, né? Pessoas muito frágeis, guindados às posições de liderança, descambaram esses novos condutores em lamentáveis desditas, consumidos pelas drogas, vencidos pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. O excesso de tecnicismo, com a correspondente ausência de solidariedade humana, produziram a avalanche dos receios. A superpopulação tomando os espaços e a tecnologia reduzindo as distâncias arrebataram a fictícia segurança individual que os grupos passaram a controlar e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames sob disfarces de sorrisos produzem a atual consciência de culpa de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Outrossim, catalépticos sepultados vivos que despertam na tumba e vieram a falecer depois por falta de oxigênio, reencarnam-se vitimados pelas profundas claustrofobias
vivendo em precárias condições de sanidade mental. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ordem de ontem ou de agora. Terminou. Gente, esse final aqui, Que né? maravilha! Deve, à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta. Olha que beleza. Recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora, né? Rapaz, vendo essa frase aí, a gente vê o quanto nós somos filhos de Deus, porque a gente precisa ter fé para que a gente vença o desconhecido, né? É o que Ni falou no início, né? É o que agora vem tudo juntando assim, no início do nosso estudo, quando a gente expressou o que é o medo, né? Na realidade, a gente falou um pouco da gente, do que a gente vivencia. Porque como é que a gente pode falar algo que a gente não conhece, né? Que estudou no livro, a gente tem que falar o que a alma sente. E o medo é isso. Ele existe porque é um freio diante do perigo, mas a gente não pode deixar ele descontrolar. A fé, ela vai ser a ferramenta que nos vai dar toda essa possibilidade de se sentir gigante, não como o super-homem, mas o gigante porque somos filhos de Deus. Tá? E interessante que naquela primeira parte que eu estava lendo, nesse conceito social em que a gente vive, né, nas cidades de hoje em dia, eu estava assim, sentindo saudade das aldeias, dos vilarejos pequenininhos. Eu estava me transportando, viu, Antônio, para esses lugares, porque lá a gente não precisa andar armado, tá? Nem armado na cintura, nem armado no coração. Porque esses lugares que a gente vê assim, as aldeias dos índios, né? Os vilarejos pequenininhos onde a gente ainda podia dormir de janela, né, aberta, sem medo, sem perigo. Então é como você falou, Antônio, a sociedade de hoje é assim, a gente se enjaula por esse medo, essa precaução. Mas a gente vai perdendo a identidade, né? Se a gente não tiver esse amadurecimento, essa fé raciocinada de que eu estou aqui na sociedade que exige isso de mim, mas eu não sou isso. Eu não preciso me armar. Eu não preciso andar na cintura armado, olhando o outro como inimigo, né? Porque muitas vezes a gente pode, né, sentir esse desejo, mas não é isso. A gente não pode perder essa referência divina de que nós somos irmãos. E antes de tudo, a gente precisa se desarmar psiquicamente. Então, gente, hoje, fantástico o estudo de todo mundo, cada um contribuiu com as energias. Eu senti agora no final uma energia muito boa, provinda de todos aí da espiritualidade. Espiritualidade estava presente hoje, hein? Para que a gente encontre, com certeza, essa harmonização, né? E que a gente esteja, como essa menina fala, o nome dela, rapaz, Sueli Calda-Schubert, que nós estamos interconectados, né, psiquicamente. Isso é bom.
Então eu passo a palavra aí para os demais, para poder cada um dar o seu, como é que a gente fala no final, as considerações. E muito obrigado para todos. Bom, eu particularmente, eu falo a verdade, eu senti, assim, hoje, sabe, bastante, assim, a espiritualidade muito presente, caiu na minha alma, me emocionei, tive, assim, resposta para algumas perguntas, né, que eu estou sempre indagando alguma coisa. Eu, particularmente, eu só posso dizer, assim, gratidão a vocês, gratidão à espiritualidade, por estar às vezes não, por estar nesses grupos que realmente no começo eu perguntava por que que eu vou, hoje eu sei porque eu estou aqui e pretendo um dia também, sabe, ser bem melhor do que, já estou melhor do que eu comecei, né? Mas eu pretendo ainda chegar muito longe ainda, se Deus quiser, e eu sei que eu vou conseguir, porque eu sei que eu sou um pouquinho assim, cabeça dura, mas, gente, eu me esforço sim, tá bom? Esse é meu agradecimento a Deus, a Jesus, aos mentores e toda a espiritualidade. E nada sua cabeça ser dura, não, disse que o coração é mole. É verdade. Porque você tem um coração, assim, deliciosamente lindo. Você sabe que eu gosto muito de você por isso. Então, a cabeça é dura, mas o coração é igual a manteiga. E ela também, ela se esforça, né? A gente está vendo, cada dia que passa, ela se esforça. Me esforço mesmo. Ela está batalhando, ela está lutando e ela vai chegar onde ela merece. Com fé em Jesus. Valentim, hoje também no centro, eu fui usada também para passar a mensagem, né? Foi muito bom, né? Agradeço também a Deus, né? Os dons. E foi uma mensagem muito linda também, né? Passaram para mim. Isso é bom demais. A gente saber que a gente está dando nossa contribuição, né? É importante. E que Jesus nos abençoe cada vez mais. Né? E quem procura o caminho, o estudo, também vai ser iluminado. Né? Que Jesus vai mostrar o que nós vemos fazer. Né? Só temos a agradecer a Deus, aos irmãos. Essa sala de estudo que tem me ajudado muito, também agradeço muito a vocês. Né? Gratidão, né? Obrigado sempre. Que Jesus nos abençoe. Abençoa todos nós. Que assim seja, e assim será. Dentro do que nós nos propomos, que é exatamente estudar, para diminuir as nossas dúvidas e ter mais clareza dos passos que teremos que dar, porque a cada nova compreensão, a cada novo esclarecimento que nós temos, é a certeza de um caminhar com mais equilíbrio, com mais confiança, com mais fé, além da responsabilidade que vai sendo dobrada, vai sendo sempre aumentada a cada novo passo que a gente dá com essa segurança, com essa certeza. Né? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, à medida que nós vamos tendo o conhecimento, porque ele está sendo nos dado pela misericórdia de Deus, é toda a força, toda a fé que nós precisamos ter para continuar caminhando sem dúvida, sem receio, sem medo. De que ordem for, não haverá esse medo. Já não existe mais esse medo. Já superamos. Então, estamos no caminho certo. Porém, é preciso não nos esquecermos do que é de fato relevante. Ou seja, por mais conhecimento que possamos adquirir, ele nada valerá se não for transformado na ação. E
tudo feito com o sentimento da humildade. Nada sou, nada tenho, tudo pertence a Deus, todo mérito é de Deus, em nome de Jesus e de todos os trabalhadores da grande seara do Mestre. Então, somos apenas, pura e simplesmente, trabalhadores ainda imperfeitos, mas que somos trabalhadores do Cristo. A nossa redenção vai dando-se a partir do momento que vamos fazendo o nosso trabalho com dedicação, com amor, com perseverança, com a aceitação de todos os desígnios de Deus. Aí nós vamos fazer por merecer cada vez mais um pouquinho. E Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, sabe muito bem do que precisamos e do que merecemos e sempre vai nos dar na medida certa. Então, humildade, meus irmãos, humildade sempre, em primeiro lugar. Não vamos nos envaidecer com nada. Tudo dentro da simplicidade, como até hoje o Cristo é simples, é humilde. Às vezes, ele chega e nem sequer percebemos. Ou seja, ele nunca chega, ele sempre está. Ele nunca se afasta de nós. Né? Então, a gente precisa desenvolver a humildade num ponto em que não mais percebamos a ausência do Cristo, porque essa ausência ela nunca existiu e não vai existir. A gente precisa desenvolver essa humildade para poder estar de fato com Ele ligado, percebendo o tempo todo todas as benesses que a gente vem adquirindo através da presença dEle em nossas vidas, em nossos corações, em nossa consciência. Eu me sinto por demais grato a Deus, porque percebo que em condições como essa de hoje, onde o estudo se dá com mais simplicidade, onde o entendimento chega para todos, não da mesma forma, né? Cada um dentro da sua condição, mas é de uma forma tão maravilhosa que todos sempre têm um pouquinho que representa muito quando queremos e podemos falar. Queremos e podemos contribuir. Aí fica o verdadeiro estudo. Eu me sinto como se estivesse à beira do lago, ouvindo Cristo fazendo as suas dissertações. E ali, com minha consciência ainda cheia de muita dúvida, tentando entender todo aquele amor que sempre provém dele. Então, o Cristo, mais uma vez, estava aqui, está aqui conosco, e nos fez entender um pouco sobre o medo que se transformou em coragem. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Jacira, minha amiga, você podia fazer as suas considerações e depois a prece? Acho que ela está cansada hoje, tadinha. Alguém quer fazer a prece? Jacira está em outra dimensão. Eu vou deixar para que outro faça a prece. Faça, Ney. Está desligado o seu áudio, Ney. Desculpa aí, gente. Pai de infinita bondade, obrigada por mais uma vez um estudo, Senhor Jesus. Rico, riquíssimo em conhecimento. Foi maravilhoso e cada vez mais está sendo maravilhoso. Sentimos a presença de Jesus, né? E sei que sempre Ele está conosco. Pai de infinita bondade, obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui, por esse meio de comunicação, por esse meio, mesmo distante, nós estamos
juntos e unidos, falando em Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Só temos que agradecer as maravilhas, as bênçãos que Tu nos concede. Gratidão por hoje e por sempre, que nós vamos, sim, estar aqui, com tua certeza, Senhor Jesus, com teu consentimento. Obrigado mais uma vez. Que só temos a agradecer mesmo. Minhas palavras só agradecimento. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muita paz para todos. Muita paz.